Deus abençoe tua vida, você que nos acompanha aqui pelo nosso canal no YouTube aqui do Eda Casquel. Se inscreva se você não é inscrito, tá? Se você é inscrito, ative o sininho para sempre que chegar novidades para você aqui pelo nosso canal, você seja avisado, tá? Nós estamos numa série de mensagens com o tema Cristologia, tá? A Cristologia é a doutrina da área da teologia sistemática que estuda, né, a pessoa de Cristo, né, que estuda a obra, os atos, a realização, a grandeza, a magnitude da pessoa de Cristo. E a Bíblia nos revela que a redenção da humanidade deveria ser feito por um mediador que reunisse em si mesmo duas naturezas, porque quando o homem pecou, o homem realmente se distanciou da natureza de Deus e passou a ter a sua natureza humana. Então este mediador, ele deveria ser tanto homem como Deus como homem. Então o homem jamais conseguiria em nenhuma das suas tentativas conseguir chegar à natureza de Deus, porque Deus é maravilhoso, porque Deus é bom, porque Deus é glorioso, porque Deus é tremendo, porque Deus é exaltado nos céus, na terra, porque Deus tudo governa, tudo domina. Jamais nós conseguiríamos chegar, né, perto da mínima grandeza de Deus. Então, o que aconteceu? Cristo, deixando a sua natureza de Deus, falou: Senhor, eu vou então, Pai, aceita este desafio, e eu vou ter tanto a natureza do homem, como a natureza nossa dentro deste homem, e vou poder, né, realmente trazer este homem de volta, para que ele possa ter a natureza. Que quando o homem pecou, rompeu o elo entre as duas naturezas, tá? Então isto seria o trabalhar do Messias, reconstruir, né? Reconciliar o homem com Deus, tá? E para que o mediador estivesse entre ambos os lados, era necessário que ele não somente conhecesse perfeitamente o homem, mas também Deus, né? De conhecer os dois lados do que este pecado criou, do que esta barreira se tornou entre Deus e o homem. Porque Deus criou o homem perfeito, sem pecado, e ele, desobedecendo a Deus, ouvindo a voz da serpente, foi distanciado do Senhor, tá? E precisava realmente desta remissão novamente, que era esta reconciliação, que conhecendo tanto o lado de Deus quanto o lado do homem. Então Cristo, ele possuía, tá, as duas naturezas. Ele era Deus e ele era homem. Como homem, ele teve fome. Como Deus, ele alimentou 5.000 com 2 peixinhos, né? 5 pães e 2 peixinhos, tá? Como homem, ele viajava no barco de Pedro. Como Deus, ele andou por cima das águas e ainda ordenou que Pedro andasse também. E Pedro temeu, mas ele, como era Deus, como ele era o Senhor, foi lá e disse: Pedro, quem mandou? Levanta, porque eu sou teu Deus, e quando eu estou na causa, aleluia, ninguém perde. E levantou Pedro, pôs de volta no barco, tá? Como homem, ele estava dormindo na polpa do barquinho, enquanto o vento soprava, enquanto o vento batia contra aquele barquinho, e os discípulos dizem: ele não vai acordar e nós vamos perecer. Descer e acordar o mestre. Mas quando ele acordou, ele já acordou como Deus, que ele estava dormindo, mas estava vendo tudo, né? Quando acordou, ele já foi, falou com o vento e com a tempestade, porque ele tinha as suas duas naturezas. Segundo o ensino da Bíblia, há uma personalidade em Cristo, mas duas naturezas, a humana e a divina, né? Ele era assim a sua personalidade, Cristo, seus sentimentos, seus desejos, né? Mas ele tinha duas naturezas, a Bíblia apresenta dentro de si, né? A divina e a humana, tá? Da qual perfeita, né? Mas entre duas, né? Unidas entre si, relacionadas para formar uma só personalidade, tá? Tinha as duas ali relações, né? A humanas, né? E a divina, as suas duas naturezas,
mas que se uniam para formar uma só, personalidade, que é a personalidade de Cristo. Tá? Profecias que falavam a respeito de Cristo, de que Cristo seria o Messias, esse Redentor aí que tem essas duas humanidades. A profecia falaria que ele teria a natureza humana, porque ele nasceria de uma mulher, lá em Gênesis 3,15. Tá? E foi cumprido em Mateus 1,20, também fala em Gálatas 4,4, Então, nós entendemos diante da presença do Senhor que tudo o que aconteceu na vida de Cristo foi profetizado já nas Sagradas Escrituras, e Cristo é o cumprimento da Bíblia. A Bíblia, ela é cristocêntrica, tá? A primeira profecia falada por Deus Pai, essa profecia aqui diz que ele nasceria de uma mulher. Então ele tanto era Deus, mas ele ia ser homem, porque ele ia nascer de uma mulher. Ele nasceria de uma virgem, não ia ser pelo contato da relação sexual também. Por isso que ele é esse Deus humano, porque nasceu gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Não foi de relação conjugal, não nasceu como Davi diz que em pecado minha mãe me formou e em pecado eu me gerei, porque nós viemos do pecado. Jesus não veio desta relação homem-mulher pecaminosa. Ele veio da graça do Espírito que desceu sobre Maria e envolveu, e achou-se ela concebido pelo milagre, pelo Espírito de Deus. Ali estava nascendo o homem que tinha suas duas naturezas em uma só personalidade. Ele tanto era Deus como ele era homem. Ele tanto sentia as dificuldades, o cansaço físico de ser homem, o chorar quando soube que Lázaro ali entre a multidão tinha morrido. Chorou como homem de ver a dureza do coração, mas levantou a voz e disse: Lázaro, sai para fora. Aí já estava falando com a sua natureza de Deus, com a sua natureza eterna, com a sua natureza gloriosa. Era um homem que tinha em si as duas naturezas no Calvário. Quando foi crucificado, ele olhou na natureza humana e disse: Senhor, por que, Senhor, me abandonaste, me desamparastes? Deus estava olhando todo o pecado. Agora imagine essa totalidade de todo o pecado da humanidade nesta natureza humana de Jesus, nessa natureza frágil de Jesus, nesse corpo humano que Jesus tinha na face da terra. Mas ele olhou e viu a natureza divina e disse: Pai, perdoa, porque não sabe o que fazem. Então Jesus é o único que tem essas duas naturezas, porque foi profetizado que ele seria semente de Abraão também, lá em Gênesis 22:18, e em Gênesis 12, de 2 e 3 também, e se cumpriu falando que ele é semente de Abraão, lá em Mateus 1, fala, Mateus leva até Abraão, provando que Jesus é da linhagem de Abraão, tá? E lá Gálatas 3:16 também fala que Jesus, realmente ele é da semente de Abraão. E Lucas leva até mais, Lucas leva até Adão, e fala que agora, lá e Paulo chegando nesse Adão, diz: eu tenho um novo Adão, um novo homem diante de Deus, que reconstruiu a humanidade, tendo suas duas naturezas dentro de si, uma só personalidade. Entende? Jesus não tinha duas personalidades, Jesus tinha uma personalidade com duas naturezas. Que nós também possamos ser cheios da natureza divina dentro das nossas vidas, porque como homem Jesus via a dificuldade, como homem Jesus via o sofrimento, mas como Deus ele curava, operava e fazia sinais e maravilhas. Deus abençoe sua vida.